Quando você reduz o ruído, diminui os rastros, fala pouquíssimo de si mesmo ou simplesmente nada, a tua vida parece magicamente mudar. Mas, em conceitos reais, são efeitos. Essa aparente mudança mágica, na verdade, são frutos de um bom raciocínio, de uma postura bem desenvolvida, de uma maturidade avançada. Já que quando você não precisa provar nada a ninguém, quando não deve nada a ninguém e foca em teu rumo no total silêncio, com tranquilidade e ausência de inseguranças, tudo certamente irá fluir. Porque nesses momentos a tua mente está blindada e a tua mentalidade definida para o melhor. É tudo uma questão de, no princípio, de como base de tudo, parar de se expor à toa. Quer saber mais? Então vamos ao que interessa. Dá valor ao individualismo. Uma verdade que é de fato concreta e nunca mudará é que se você não faz por você, ninguém fará. Se não definir a tua mentalidade, estimular sua personalidade, incentivar tua criatividade e praticar suas habilidades em si, então estará sempre aí, na mesmice, sonhando alto, como a maioria do pessoal. Boa parte se acomodou tanto em seus sofás, se confortou tanto com comidas cheias de açúcar e tudo feito na hora praticamente, que já não pensam, não sentem vontade de se desenvolverem, passam semanas sem aprenderem nada de novo, sem usar os seus neurônios. E o que se tornam são esses indivíduos molengas, vazios por dentro, sem pensamento próprio, cheios de fraquezas e falação, mas pouca força e definição. Logo, se você não tiver um tempo para si mesmo, se você não parar de se expor e começar a se concentrar em hábitos e reflexões próprias, finalmente, nunca terá um despertar. Nunca sairá dessa mesmice, dessa vida automática que só assola a tua alma, se ficar nesse ciclo negativo. Vai por mim. Quanto mais você interage à toa, quanto mais fala em excesso, quanto mais se deixa influenciar pelo ambiente ao teu redor e se conforta, menos você se torna. Você vira só mais alguém desinteressante em um mundo adoecido. E que tipo de vida é essa? Para que viver se você se tornará apenas mais um? Portanto, concentre-se em seu individual. Pare de se expor e comece a pensar no melhor para si mesmo, a se desenvolver sozinho, sem que ninguém saiba, pois uma coisa é fato: quando você está só, fazendo algo para si mesmo, tomando controle da sua vida, sem ninguém ter ideia do que faz, é nessa hora que você se encontra no seu ápice. É nesse momento que se sente vivo e cheio de propósito. Seleciona quem está ao seu redor. As pessoas possuem essa conexão meio superficial quando se trata de relações ultimamente. Se elas se encontram em uma festa, um bar, um evento, dão risada, fofocam, concordam sobre assuntos polêmicos, ou ficam lá discutindo abobrinha e se consideram amigas por isso. Não se apoiam, provavelmente não gostam de verdade uma das outras, possuem sim discordâncias, mas entre máscaras tudo é lindo e maravilhoso, uma excelente amizade. E se você decide ficar um tempo mais em casa, durante 1, 2, 3 semanas e assim por diante, se fica um mês sem esses hábitos medíocres, mais na sua, focando no seu trabalho e não dando informações pessoais para ninguém, as pessoas do seu convívio social, que tanto se consideravam seus amigos, sumirão. Pararão de te procurar, não perguntarão mais sobre nada, nem irão querer saber se você está bem. Porque se você não está disponível para conversas rasas, se não quer ir no mesmo lugar em que irão em uma sexta-noite, se já não faz parte desse estilo de vida boêmio, se você se tornou agora um indivíduo responsável e discreto, então na visão desse pessoal você não tem mais graça.
Não tem mais importância para essas pessoas que se alimentam de hedonismo e artificialidade. Entenda, hoje amizade significa participar dos mesmos costumes, ir para os mesmos lugares, ter as mesmas ideias, se afundar nos mesmos hábitos. Não se trata mais de conexão real, nem de discordâncias e acertos, nem de lealdade independente da circunstância. Se trata apenas de momentos vazios e falsos, onde se você agrada e concorda, então está ótimo. Mas caso decida discordar de algo ou recusar um convite, então está fora do círculo. E se você não compartilha mais a sua vida, se você não se expõe, nem cai nas mesmas irresponsabilidades do passado, já logo param de te seguir. Essa é a realidade. Então, quando você compreende o significado fútil dessas saídas de sexta-noite, quando você entende que esse estilo de vida em que vive, esses hábitos que alimenta, só tentam te satisfazer em relação a algo, sem propósito algum, que você nem sabe o porquê quer. Quando você enxerga o desperdício e passa a se responsabilizar finalmente, se tornando alguém mais maduro e racional, você tende a se afastar desses hábitos. E quando se tornar mais na sua e responsável em relação ao que faz, perceberá que talvez todas as suas amizades irão desaparecer. Porque, como eu disse, enquanto você estava ali, sendo mais uma companhia, agradando e concordando, você era um amigo, um ótimo amigo. Agora que está focado, querendo algo de valor em sua vida, trabalhando e se concentrando ao máximo nos seus objetivos, essas pessoas que antes diziam tanto te considerar, agora já não sentem mais interesse nenhum em ti. Inclusive você vira quase que uma ameaça para elas, que não suportam responsabilidade ou o peso da realidade. Então ficar perto de você agora irá até incomodá-las. Enfim, quando focarem em sua vida finalmente, notará que de forma natural irá selecionar quem fica ou quem sai da tua vida. Pois focando na realidade, você espantará a falsidade de muitos. Menos estresse, mais paz. Atualmente vejo pessoas por aí que namoram e se terminam já logo se enfiam em outro relacionamento. Não dura nem um mês sozinhas, como se fossem desesperadas por companhia, e pensam em casar, viajam juntas, fazem festas e eventos, encontros toda hora com amigos, vivem nessa intensa vida social. Porém, quando você questiona esses indivíduos sobre o que querem, tudo o que conseguem responder são frases genéricas. Quero ser feliz, ter uma casa, ganhar mais dinheiro, viajar mais. É sempre nesse pensamento de consumo e ter mais em si, só que sem detalhe algum, sem saber como começar. E nunca se trata de propósito, nem de aprender, nem de dominar uma habilidade, nem de um objetivo em específico que seja de fato único. Não, são sempre as mesmas respostas, como se estivessem programadas a viverem entre outros e serem a mesma coisa que todo mundo. E normalmente pessoas assim vivem tão inseguras porque não praticam quem são e apenas agradam os outros. São frustradas também, porque se enchem de expectativas e vivem decepcionando umas às outras. Apreensivas também, porque querem demais e se preparam de forma nula, planejando, mas nunca dominando, nunca detalhando. Entenda esse fato de uma vez por todas. Quando você namora em um momento que deveria focar em si mesmo, quando sai demais, quando na verdade deveria planejar a tua vida e ficar mais em sua casa, quando você prefere o que é bom momentaneamente, em vez de passar por um trabalho árduo visando o seu bem no futuro, é isso que recebe: estresse e mediocridade. Quando você opta pelo efêmero, em vez de alcançar uma glória quase que eterna, é isso que terá do mundo: uma vida normal
E o novo normal não é nada normal, convenhamos. É vazio, artificial, genérico. Enfim, não estou dizendo também para não aproveitar nada, mas pense bem nas etapas, no tempo certo para cada aspecto da tua vida. Planeje bem, pois mesmo que pareça que as outras pessoas são mais felizes que ti, quando você tem o controle da sua vida, quando domina o teu rumo, você terá uma sincera e duradoura felicidade. Não algo momentâneo, que só aparenta ser, mas não é. Presta atenção nos problemas. Quando você compartilha demais a tua vida e fala muito sobre si, existe a tendência de prestar cada vez menos atenção em seu próprio rumo. É como se entre essa falação, entre essas explicações excessivas do que fará, esse diálogo com outras pessoas que só te expõem à toa, é como se nesses momentos, nessas circunstâncias, você se esquecesse do principal, que é ficar quieto e observar os detalhes. O que está te incomodando para valer nesses últimos dias? Quem são aquelas pessoas que fingem te apoiarem, mas torcem contra na verdade? Quais problemas realmente deve resolver agora e quais pode deixar para depois? Todas essas perguntas, essas dúvidas existenciais ou do seu sucesso em si, não passam pela tua mente quando você, em vez de pensar, está falando. Percebe? Quando você se expressa de uma forma inútil, quando não tem aquele tempo para observar reações, nem analisar sentimentos, nem mesmo compreender o que emperra o teu objetivo, o que te atrasa e assim por diante. Quando vive nessa situação, não há avanços, não há conclusões. Logo, quando sentir vontade de contar uma novidade, falar sobre um plano, explicar para as pessoas o que anda fazendo, por que simplesmente muda de ideia e fica mais na sua, tentando entender quais dificuldades podem te complicar nos próximos dias, sozinho, sem se expressar para ninguém. Do que precisa para agilizar tal tarefa? Qual seria o método certo para avançar em tal rumo? Sabe, são essas perguntas que você deve pensar e depois responder para si mesmo, não para os outros. Sabendo disso, quando te perguntarem sobre a tua vida, quando insistirem em quererem saber o que anda fazendo, quando as pessoas em si se intrometerem e te influenciarem a falar demais, não dê acesso, não dê brechas. Apenas fique na sua, fale somente o necessário ou até menos que o necessário e observe claramente o que está ao seu redor, compreendendo cada detalhe e cada passo do seu plano. Seja mais reflexivo, racional, para que domine a prática que irá definir o teu sucesso. Se desconectar. Você já notou o tanto que a internet anda absurda ultimamente? Cheio de informações falsas. Pessoas comentando um monte de coisa sensacionalista. Pessoas fingindo serem o que não são e pior. Vídeos que parecem reais, mas são feitos por inteligência artificial. A realidade é que eu me lembro de uns anos atrás acessar a rede social e ler notícias, dar risada com algum vídeo, compartilhar algo de fato interessante com alguém. Existia um certo sentido, uma distração boa e leve nas redes sociais. Mas agora, passar mais de 10 minutos no celular é quase como uma lavagem cerebral. Algo que embaralha atualmente e tira completamente o seu foco. Portanto, crie o hábito de se desconectar. Não fique perdendo tempo curtindo postagens que nem se lembrará no próximo dia. Nem respondendo notificações, nem se incomodando por não ter notificações. Apenas se desapegue do celular, da internet em si. Use essas ferramentas, que deveriam ser de fato ferramentas, ao seu favor. E quando não precisar, quando não tiver sentido, apenas esqueça que existe. Desligue o celular e pegue um livro. Faça algo que goste, pratique uma habilidade, desenvolva um aprendizado. Sem se distrair, sem interromper a tarefa,
sem olhar para o celular e responder mensagens. Pois essa ansiedade que talvez sinta diariamente, esse vazio, essa falta de interesse em tudo, pode muito bem ser esse teu cérebro desregulado por conta do excesso de dopamina e também pela poluição de informações inúteis. Então, se desconecte um pouco e respire ar puro. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.